histórias com juízo. Olha que história. Vou-te contar a história daquilo que vou contar, porque é preciso contar o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar, porque te vou contar como se conta a história. Ou seja, contar da história na história de te contar, de como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Olá, eu sou a Brum e hoje trago-vos aqui uma seleção de livros e de histórias à roda da língua. Quando eu era pequena, muitas das primeiras histórias que eu vi chegaram pela orelha. E quem me contava muito dessas histórias, muitas delas, era a minha avó, que antes de cada história dizia umas palavras mágicas que faziam com que a minha orelha crescesse e conseguisse ouvir todas as histórias. Eu não sei se vai resultar convosco, mas comigo resultava. Era mais ou menos assim. Lagarto pintado, quem te pintou? Foi uma velha que aqui passou. No tempo da eira fazia poeira. Puxa, lagarto, por esta orelha. E o lagarto puxava, e a história começava. E era assim que começavam todas as minhas histórias. Mais tarde, descobri que as histórias não moravam só na boca de quem contava, mas que também moravam em muitos, muitos livros. E que os livros são assim uma espécie de dança entre as mãos, o olhar e o corpo. As mãos e os livros. Primeiro, uma mão. Ou será uma tenaz? Onde irá ela? Para a prateleira, claro. Avançam os dedos desta mão. Avançam, pé ante pé, e o caso não é para menos. Da prateleira mais alta, a mão retira um pequeno livro e sempre que tal acontece, seja alta ou baixa a prateleira, pequeno ou grande o livro, um pequeno buraco negro surge no grande universo. Bum! Alerta, alerta! Um livro e duas mãos, a ordem do universo está prestes a entrar em desordem. A seguir, vem o polegar. Um polegar despenteia um livro. Um polegar varre a lombada. Vrum! Um polegar que também lê. O polegar avança para o livro, a página sobe um som, um cheiro inexplicável, o cheiro de que todos falam. Levanta-se uma ventania tal que as coisas rápidas fogem para o ar. Um avião, uma tartaruga, blocos de pedra maciça, escamas, fagulhas, penhascos, coisas fáceis e coisas difíceis, tudo isto suspenso no ar, entre nós e o livro, ainda antes de tudo. Pouco depois, já são duas mãos. Duas mãos transportam uma coroa. Ou será um cofre? Leva ao pesado este cofre, um bebê recém-nascido, um vaso e lá dentro uma planta. As mãos agarram o livro para que não caia desamparado, para não caírem também. E o livro balança. Nunca esteve tão perto de um coração. Tum-tum, tum-tum. Vai onde o levam, para a frente e para trás. Agora são apenas 2 dedos. E desde a pré-história se preparam os dedos para este gesto, este ponto de cirurgião. Esta curiosidade toda delicada em ponto de rebuçado. Ui, é agora que começa. É agora. E lá está. Os dedos lá vão ao encontro da página, ao encontro um do outro. E entre ambos, um véu. O leitor grita, levante-se o véu! E ao grito de guerra, já toda a página se alça, leve e pesada como uma perna
A primeira já está. A dança começou e, tomadas pela música, as mãos avançam. Enquanto um barco não chega, 2 dedos tamborilam. Assustado com uma explosão, um polegar às vezes esconde-se na palma da mão. Inconformado com o fim de um capítulo, um punho atira-se contra a página. Mas também acontece as mãos ficarem quietas por longos períodos adormecidos ao sol. E neste caso, é melhor que ninguém as chame. Já vamos na página 28 e as mãos não nos largam um só minuto. Reparam, sempre ali para nós. Se perdermos o norte, o indicador corre em nosso auxílio e sussurra. Psst, psst, ei, por aqui. É mesmo por aqui. Se o livro insiste em fechar-se, as mãos correm a afastar-lhe as páginas e ordenam: abre-te, sésamo! Se o mundo nos interrompe a leitura, o indicador de toda a confiança mantém-se firme entre as páginas e assegura: eu estou a marcar, eu estou a marcar, eu estou a marcar, eu estou a marcar. É assim que todos nós fazemos. Acontece, por vezes, 2 mãos grandes e 2 mais pequeninas juntarem-se nas suas páginas. E 4 mãos juntas, de preferência de diferentes tamanhos, descobrem mais coisas num livro do que apenas 2. Isto já foi provado pela ciência algures. E se não foi, deveria ser. E depois as mãos, nos seus barulhos pelos livros. Clique, clique, plim, plim. Toc, toc. Por fim, o livro fecha-se. A contracapa bate com a porta. Os polegares despedem-se do título. O universo suspira. Foi a desordem, foi a festança, foi uma bela dança. Isso é que foi. A ordem do universo nunca mais será a mesma. E se calhar o leitor também não. Olha, outra mão. Ou será uma tenaz? Oh, meu Deus, onde é que ela irá? As mãos e os livros. As mãos e os livros que escondem muitas letras lá dentro, muitas palavras. E eu lembrei-me de um texto que eu gosto muito, da Luísa Ducla Soares, que tem a ver com o abecedário. Um abecedário sem juízo, imaginem vocês. A é o André a beber água a pé. B é o Bruno, vai a fugir de um gatuno. C é a Camila, com um corpinho de gorila. D é o Daniel, come lenços de papel. E é a Esther, que nunca usa talher. F é o Frederico, que está sentado no penico. G é o Gonçalo, já hoje levou um estalo. H é a Helga, picada por uma melga. I é a Inês, a dar beijo no chinês. J é o João, põe ratos dentro do pão. L é a Luísa, vai para a rua sem camisa. E M é a Maria, que só dorme todo o dia. N é o Norberto, que gosta de se armar em esperto. O é o Olegário, caiu dentro do aquário. P é a Paula, tira bananas da jaula. E Q é o Kim, que meteu a mão no pudim. R é a Raquel, que se besunta toda com mel. S é a Sara, com 10 borbulhas na cara. T é o Tiago, a pescar botas no lago. U é o Urbino, que sofre muito do intestino. V é a Verónica, que tem uma preguicite crónica. X é o Xavier, que usa roupa de mulher. Z é a Zulmira, que na aula dança ao vira. E com estas letras todas deste abecedário maluco, começamos a formar palavras. E dentro das palavras há sílabas. E eu descobri um texto que eu gosto muito, 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 já há algum tempo, que vem aqui no Tigre na Rua, que brinca com as sílabas. Eu primeiro vou ler, para vocês ouvirem, e depois eu mostro e ajudo a leitura com a imagem. Agora, pensem numa leitura em que brincamos com as sílabas. A bicicleta. A bici segue a cleta por uma ave sempre nida. E uma cor toca a sua neta, que canção tão perseguida.
A carrua segue a agem, pela esta quase são. Como vai, segue o vem, o outono o seu verão. Atrás do ouro vai o zonte, atrás do ele vai o fante, correm juntos pelo monte e às vezes mais adiante. Olha, além vai o coração, no avião que ali vês, e com ele vai a canção escrita em português. E agora vejam lá. A bici segue a cleta, por uma ave sempre nida. Uma cor toca a sua neta, que canção tão perseguida. A carrua segue a agem, pela esta quase são. Como vai, segue o vem, e o outono o seu verão. Atrás do ouro vai o zonte, atrás do ele vai o fante. Correm juntos pelo monte e às vezes mais adiante. Além vai o coração, no avião que ali vês, e com ele vai a canção escrita em português. Ora, digam lá que não é uma história, um texto, uma poesia maravilhosa aqui no Tigre na Rua. E nesta coisa de palavras, eu pus-me a pensar, e há muitos tipos de textos, há muitos tipos de livros, e há um livro que normalmente nós temos na nossa casa, principalmente quem é assim mais velho, que são os dicionários, que são uns livros assim muito grandes, onde têm todas as palavras que existem numa língua, no nosso caso o português. Existem todas as palavras, todas estão por ordem alfabética e têm lá todos os significados das palavras. Mas eu descobri um menino que andava a pensar e a matutar no dicionário, o menino Anderson. E o menino Anderson era um grande inventor e não andava nada satisfeito com as definições de palavras que lia no dicionário. Por isso, decidiu começar a escrever um dicionário novo. Um dicionário que entusiasmasse os seus amigos. Eis então algumas definições do menino Anderson. Começou a pensar e quis arranjar outro sentido para as palavras. Eu selecionei alguns, são muitos, porque é um dicionário que, tal como um dicionário, vai tudo por ordem alfabética, e eu vou-vos ler algumas definições que eu gostei muito aqui no livro do dicionário. Por exemplo, uma cama. Ora, uma cama, para o menino Anderson, é uma espécie de caixa de sonhos. Claro que quando está bem acordado não os consegue ver. Bem podes revisitar a cama toda, levantar os lençóis e os cobertores, espreitar por baixo e não verás nenhum sonho. Há certas coisas que só conseguimos ver mesmo quando dormimos. Com a sonolência surge então uma espécie de visão raio-x, que só vê os sonhos. Gosto muito desta, a escova de dentes. A escova de dentes é uma ferramenta que praticamente torna as palavras mais brancas. Ou então, uma lanterna. É um sol mecânico e minúsculo que podes trazer no bolso. É um pequeno sol portátil que depende da tua mão para funcionar. Ou então, rir. Também gosto muito desta. Rir é dizer muito rápido algumas palavras. Rir é uma língua, como o português, o espanhol ou o chinês. E aqui, para terminar, há muitas definições. A tosse, que ultimamente temos falado tanto na tosse. Só há tosse quando se tem uma palavra complicada entalada na garganta. Se todas as palavras tivessem apenas uma sílaba, ninguém tossia. E eu, para mim, tenho assim, tal e qual como o menino Anderson. Às vezes andamos aqui com palavras engasgadas porque são palavras muito complicadas. Às vezes há coisas difíceis de dizer. E no dicionário, onde existem tantas palavras, os nomes, às vezes, são muito complicados. Muito complicados. Chamem nomes, como escreveu Margarida Fonseca Santos aqui em algumas histórias. Chamem-lhe nomes. E numa destas histórias, é um livro que tem várias histórias. Há uma que eu gosto muito, que é esta, que vou partilhar convosco. Ora, vamos pensar nos nomes e nesta questão dos nomes que tanto falamos
e que eu sei que também já falaram nas aulas, dos nomes comuns, coletivos, tanto nome que para aqui há. Reuniu-se o Conselho dos Nomes Coletivos e o caso não era para menos. Estava em julgamento um grupo de animais nunca antes visto. Bem, também não é exatamente assim. Na Arca de Noé era mais ou menos isto que acontecia, só que vinham aos pares. É o que dizem. Perguntam-me vocês que grupo de animais era este. Pois eu vou-vos dizer, é que o problema era mesmo esse. Não havia nome que lhe servisse. Havia um lobo, uma gaivota, um cão, uma ovelha, um porco, um camelo e, para completar, um peixe. Não me perguntem como é que o peixe andava por ali, porque eu não sei nem tive tempo para perguntar. Também não me perguntem como é que o lobo não comeu os outros, nem como é que a gaivota não comeu o peixe, porque eu também não sei. Mas tenho para mim uma teoria. É que talvez nenhum deles estivesse com fome. O que interessa naquele momento, e que interessava a todos, era o terrível problema daquele imenso e inesperado coletivo. Pôs-se logo o presidente do Conselho a dizer: chamemos-lhe alcateia. Não, isso não dá que é só um lobo. Respondeu-lhe o Conselho em coro. Então chamemos-lhe bando. Ai, também não dá. Não dá que é só uma gaivota. Então chamemos-lhe matilha. Não dá porque também é só um cão. Então chamemos-lhe rebanho. Ai, também não dá. Não dá porque é só uma ovelha. Então chamemos-lhe vara. Não dá, é só um porco. Então chamemos-lhe cáfila. Aquilo o Conselho ouviu, hesitou, o nome era um pouco mais estranho, mas logo respondeu: não, também não dá. É só um camelo? Então chamemos-lhe cardume. Não dá, que é só um peixe. Mas então, disse o presidente, levantando as mãos à cabeça, como é que isto se chama? Na assistência, que ainda ninguém tinha notado, estava um galho seco de feixe de lenha que se virou para uma cebolinha da resta de cebolas e comentou: é o que dá a serem animais. Se fossem eles como nós, já não se perdiam cá uns dos outros. É o que dá. Às vezes esta coisa dos nomes é uma grande cebolada. E é mesmo. Estas coisas dos nomes muitas vezes têm que se lhe diga. Outra das histórias que está aqui neste livro são os insatisfeitos, porque os nomes às vezes são muito insatisfeitos. Sempre houve no correr dos tempos nomes insatisfeitos. Nunca os agruparam em classe nenhuma para não os habituar mal, mas são muito irritantes. Uns são nomes próprios e querem ser nomes comuns. Outros são comuns e querem ser nomes próprios. Isto é tudo uma canseira. Sabemos de fonte segura que alguns têm conseguido mudar de um lado para o outro, escapado à vigilância dos superiores hierárquicos. Parece que a clara de ovo, farta de andar distribuída por todos os ovos que proliferam por aí, fugiu e tornou-se no nome de uma miúda toda gira, a Clara. E dizem que o nome do Sr. Ribeiro, farto de vender fruta na mercearia da esquina do parque, se escapuliu e foi povoar de risquinhos azuis os mapas de Portugal. Podia ter corrido tudo bem, se não houvesse mais ideias malucas, mas não, a coisa não ficou por aqui. Animados por estas histórias de sucesso, parece que a notícia se espalhou quase tão depressa como as notícias más e aqui os boatos. E há cada vez mais pessoas com nomes de árvores e flores e vice-versa. Ora, vejam só, temos a Dona Rosa e as rosas. Temos o Sr. Pinheiro e os pinheiros. Temos o Sr. Coelho e os coelhos. A Susana Pintacilgo e os pintacilgos. E não digo mais, porque vocês já devem ter descoberto aí em casa, nas vossas cabeças, tantos outros mais. Mas digam lá que a Clara não é uma menina de gema. Chamem-lhe nomes de Margarida Fonseca Santos. E nesta coisa dos nomes, das palavras, das sílabas, das letras, eu não podia não trazer um conto que eu gosto muito de António Torrado. Porque se temos letras, se temos palavras, se temos sílabas, também temos sinais de pontuação.
E António Torrado, aqui no livro Da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor, conta-nos a história de um ponto, mas não é um ponto qualquer, é um ponto final. Era uma vez um ponto final desempregado. Tinha caído de um ponto de exclamação o pobrezinho. A linha em que ele estava partira-se ao meio, num daqueles desastres que acontecem às folhas dos jornais quando vão para o lixo. Traço para um lado, ponto para o outro. Ele, o ponto, ainda ensaiou um ai, olha, mas foi um ai que se lhe deu. Muito débil, sem intensidade retumbante de um autêntico ponto de exclamação. E agora o que fazer? Tentou encostar-se a umas reticências, mas elas mandaram-no logo embora, com maus modos. Nós chegamos bem às 3, não queremos aqui penduras. E pronto, ponto final, parágrafo. Perguntou então a um i se precisava de ajuda, mas logo o pobrezinho foi calhar com um i acentuadíssimo, um i muito importante, um i de príncipe. E estão a ver a responsabilidade. Quem é que me quer, dizia o ponto, ao lado de um ponto de interrogação. Estou servido, disse o ponto de interrogação, o que também não é costume, porque, como se sabe, os pontos de interrogação só perguntam. O ponto desafortunado foi ter com uma vírgula. E ela respondeu-lhe, eu chego bem sozinha. A pausa que faço não justifica ponto e vírgula. Ai, que falta de sorte. Ando perdido, ninguém me quer. Choramingou o ponto e foi choramingar mesmo à beira de António Torrado. António Torrado condoeu-se, é muito sensível em casos destes, por isso escreveu esta história. Acrescentou-lhe mais umas tantas, juntou-as todas num livro, tudo de enfiada. E para dar ao tal ponto a sua grande oportunidade, empregou-o aqui, no fim, num grande e bonito ponto final. Da Rua do Contador para a Rua do Ouvidor. Agora, o problema aqui era se um dia, imaginem o que aconteceria se não houvessem pontos. O que é que aconteceria se não houvessem pontos? Se fosse decretada uma greve, a coisa complicava. Abre-se a porta devagarinho, quase como se fosse a porta do Conselho de Ministros. E aconteceu. Aconteceu aquilo que nós mais temíamos. Os pontos decretaram greve. E agora? Agora sim, vai ser um Deus nos acuda. Os pontos. Quais pontos? Ora, todos os pontos. Os primeiros, claro, foram os da escrita. Entraram todos em alvoroço e já não se punham os pontos nos is. Logo a seguir, nem se usavam pontos finais, os pontos de exclamação, os pontos de interrogação, dois pontos, reticências, ponto e vírgulas. Ninguém entendia patavina daquilo que se escrevia. Tudo e todos chegavam atrasados. Os relógios nunca mais marcaram as 8 em ponto, nem as 9 em ponto, nem as 10 em ponto, ou seja, não havia pontualidade. Nas escolas não houve aulas de matemática nem de desenho. E 100 pontos era o fim da geometria. Nos hospitais foi uma tragédia. Ninguém podia nem dar nem tirar pontos. E os curadores das galerias de arte tiveram ataques sucessivos. Os quadros dos pintores pontilhistas ficaram todos em branco. Sem teleponto, os apresentadores viram-se gregos para dar as notícias. E nos teatros? Nos teatros já não havia o ponto para lembrar o texto aos atores. Faltavam pontos em todo o lado. As bordadeiras não podiam fazer nada. Nem ponto cruz, nem ponto pé de flor, nem ponto atrás. Era tudo um ponto sem nó. Já ninguém conseguia que o açúcar ficasse em ponto de rebuçado. Nem de pérola, nem de areia, nem de cabelo, de coisa nenhuma. Ai, meu Deus. No desporto foi outro rebuliço. Nas fábricas, os operários entravam e saíam, claro, sem picar o ponto. O ponto de fuga desapareceu. E o ponto verde também.
E os pontos cardeais também, claro, sumiram do mapa, o que dificultou muito a vida aos turistas, porque não havia como lhes dar pontos de referência. Era impossível marcar pontos de encontro, ninguém tinha pontos de vista sobre coisíssima nenhuma. O sindicato dos pontos estava em polvorosa. Muitos setores não sabiam se estavam abrangidos pela greve, entre eles o setor dos pontos falsos, o das horas de ponta e o das coisas pontiagudas, que é sempre um setor muito difícil. Instala-se o burburinho. Havia um burburinho em cada ponto, até que se impôs uma pergunta em todos. Como é que chegamos a este ponto? Até que, ao início da tarde, ouviu-se na rádio: notícia de última hora! Notícia de última hora! Foi decretado o fim da greve! Foi decretado o fim da greve! Respirou-se de alívio. A vida retomou o seu curso habitual. Nos jornais correram muitas tintas sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Houve uma grande inauguração e enquanto o sindicato das linhas ameaçava arrebentar pelas costuras, os festejos sucedem-se nas ruas da capital. Oi? Enquanto o sindicato das linhas ameaçava arrebentar pelas costuras? Ou não? Alguém ao espelho dizia: não consigo manter a linha. E alguém que estava a escrever, de repente, perdia a linha do raciocínio. Isto tudo por causa da greve. Estes foram os livros que eu trouxe para hoje. Muitas histórias à volta das palavras, das linhas, dos pontos, das sílabas, das letras. E foram muitas histórias. E, para terminarmos aqui toda esta nossa sessão de leitura, eu trouxe um caderno que anda muitas vezes comigo, que diz: ler para nada ou atirar para o ar. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer com a leitura. Ler para nada ou atirar para o ar. Quando a leitura serve para estarmos uns com os outros. Quando a leitura serve só para brincar. E então, quando eu quero assim não pensar, abro este caderno e ponho-me a ler o que aqui está. Por exemplo, olha, coisas que eu ouvi contar. Era uma vez um rei e um bispo. Acabou-se o conto. Não sei mais que isto. Esta também gosto. Era uma vez um rei e uma rainha. Queriam peneirar e não tinham farinha. Era uma vez um rei e uma mulher. Queriam comer e não tinham colher. E agora vamos lá ver quem consegue dizer comigo esta. Copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá. Quem não disser 3 vezes copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá, copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá, copo, copo, giricopo, copo, copo, giricá, desta água não beberá. Vou dizer outra vez. Copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá. Quem não disser 3 vezes copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá, copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá, copo, copo, giricopo, giricopo, copo, cá, desta água não beberá. Esta é difícil. São os trava-línguas, que servem assim para travar a língua e para a gente também desemparrar a língua. Esta acho que vocês muitos conhecem. Mário Mora foi a Mora com a intenção de vir embora. Mas como em Mora demora, diz um amigo lá de Mora: está cá o Mora? Está cá o Mora. Então agora o Mora, mora em Mora, mora, mora. Outro destes trava-línguas. Muitos eu ouvi quando era pequenina e que me foram ficando na orelha e que depois fui escrevendo aqui neste caderninho. Pá, às vezes não me esquecer, porque quando a gente não conta, nós esquecemos. Ora, deixa só ver aqui para terminarmos. Para terminarmos, aqui um pequenino. Fui à caixa das bolachas, tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7, tirei 8, tirei 9, tirei 10. Deixaste-me a caixa ao lado, olha que burro que tu és. Saramacutim, saramacutim, todas as histórias chegaram ao fim. Obrigada.